Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, estudantes de todo o Paraná, para mais uma aula de filosofia no nosso Aula Paraná. E nesta aula, o objetivo geral desta aula é compreender o sentido, a origem das ciências humanas, identificar as principais características das ciências humanas. Mas, para início de conversa, o que são ciências humanas? Qual a diferença entre ciências exatas e ciências humanas, ciências naturais, as famosas ciências naturais, ciências exatas, e aí temos ciências humanas. Isso numa aula de filosofia, porque a filosofia é a mãe de todas as ciências, sabia disso? Antes de haverem as ciências, como nós as conhecemos aqui na modernidade, a ciência na época do iluminismo, da renascença, mesmo medieval, se é que existia ciência, surgiu a partir do pensamento grego, do rompimento que os gregos causaram com o pensamento mitológico, com o pensamento místico e religioso da época, ou seja, tudo se explicava por meio da religiosidade dos gregos, que era a mitologia. Então, alguns filósofos, chamados inclusive de físicos, são anteriores à filosofia propriamente dita. Por que físicos? Porque eles pararam de olhar para os mitos, para a explicação da narrativa mitológica e começaram a olhar para a natureza. Deixaram de fazer uma teogonia e passaram a fazer uma cosmologia. Olha que coisa impressionante, 2.800 anos atrás, mais ou menos. Então, o pensamento científico surgiu na Grécia Antiga, aproximadamente no século VI a.C., com os pensadores pré-socráticos, ou seja, vieram antes de Sócrates, que foram chamados de filósofos da natureza, também pré-cientistas ou ainda físicos. Eles eram matemáticos, geômetras, também eram filósofos, pensadores, químicos, físicos, eles eram tudo. Então, o pensador, ele tinha todas essas características. Foi só muito mais tarde, agora no advento da ciência moderna, que dividiram-se as ciências, então, em química, física, matemática, e aí, a partir daí, a ciência como as conhecemos. Chamamos de ciência um conjunto de conhecimentos empíricos, teóricos e práticos sobre a natureza, produzido por uma comunidade mundial de pesquisadores, fazendo uso de métodos sistematizados que dão ênfase à observação, à explicação de fenômenos reais do mundo por meio de exploração e experimentação. Então, esta é uma das perguntas-chave para se entender o que é ciência humana e o papel da filosofia nas ciências humanas. O que é, de fato, a ciência? Ciência é o conhecimento, diferente do conhecimento religioso, que é baseado no dogma, na verdade revelada dos livros sagrados, das religiões. Diferente do senso comum, da opinião, do eu acho, do dia a dia. Porque ele é, primeiro, baseado na experimentação. Observação, experimentação, criação de leis gerais, hipóteses, e a ciência é dinâmica. A ciência está sempre mudando a cada novo paradigma. Então, o pensamento científico que surge lá na Grécia Antiga com os primeiros físicos, pré-socráticos, pré-cientistas, filósofos, já podemos chamá-los também, se desenvolve e chega num momento que a ciência se caracteriza por seu método. Método dedutivo, deduz a partir da observação, e indutivo, porque fazem experiências, daí que vem a palavra empírico, experimentos, várias vezes de forma repetida até chegar num momento que você tem uma comprovação científica. Recentemente, o termo ciência foi estendido para o estudo dos fenômenos humanos e sociais. Então, aquela ciência que até então estudava os fenômenos da natureza, então a observação da natureza que caracterizava a ciência, passou-se muito recentemente, estendeu-se também para o fenômeno social, humano, político, ético, estético.
Assim, temos as ciências naturais e as ciências humanas, que englobam várias áreas do saber, como estudos dos clássicos, da literatura, da filosofia, da história, da geografia, da sociologia, entre outras. Retomando, enquanto as ciências naturais olham para a natureza, é óbvio, para os fenômenos da natureza, as ciências humanas observam, analisam, avaliam e criam leis gerais, tentam resolver problemas. O objetivo da ciência é resolver problemas. Francis Bacon, já na modernidade, empirista inglês, escreveu que o objetivo e função da ciência é a qualidade de vida de todas as pessoas. Embora existem críticos que vão dizer que quem produz a ciência é a guerra atualmente. Mas, via de regra, a ciência então se divide em naturais, que observam os fenômenos da natureza, e humanas, que estão aí se colocando para entender, resolver os problemas sociais, humanos, políticos em geral, e se dividem, claro, dentro dos clássicos da literatura, da filosofia, da história, da geografia, da sociologia, entre outras, porque alguns colocam como ciência humana a economia, parte das artes e outras várias áreas em desenvolvimento. A expressão ciências humanas designa as ciências que têm o ser humano como objeto de estudo. Então, enquanto as ciências naturais, que se dividem em química, física, os elementos químicos, os movimentos dos corpos celestes, os números, no caso da matemática, uma ciência exata, a ciência humana tem como objeto de estudo o próprio ser humano. Englobam o pensamento, a produção de conhecimento sobre a condição humana, reconhecendo tanto a experiência sensorial como a psicológica. Inclusive, as ciências humanas, no caso da filosofia, dentro da filosofia existe a filosofia da ciência, que também analisa a produção científica. Quem é esse ser humano que produz ciência? Os positivistas acreditavam que a ciência é neutra, que o objeto de estudo, e tanto quanto a pesquisa, não tem interferência do olhar do observador. As ciências humanas atualmente criticam isso, principalmente a fenomenologia, dizendo que todo pesquisador interfere no objeto pesquisado e também tem a sua intencionalidade. Por isso, então, que quando dizemos que englobam tanto a experiência sensorial como psicológica, tenta-se entender nas ciências humanas o ser humano como um todo. Até que está claro? Estão entendendo? Distinguiram aí agora ciência natural e ciência humana? Se conseguiram entender essa diferença, já começamos bem. Bom, e de onde vem esse nome, esse termo ciências humanas? Foi Wilhelm Dilthey, de 1833, ele nasceu, faleceu em 1911, que está na imagem ao lado, filósofo alemão que definiu a diferença entre ciências humanas, que ele denominou de ciências do espírito, e as ciências da natureza, como química, biologia, por exemplo. Mas aqui temos que fazer um adendo. A língua alemã é muito diferente da língua latina, que dá origem ao português. Para nós, espírito, alma, tem um sentido. Para eles, a palavra Geist, que em inglês fica como ghost, é diferente de spirit, ou de espírito, alma. Quando eles falam, por exemplo, Geist, Zeitgeist, o espírito do tempo, o espírito de uma época. Geisteswissenschaft, que é a ciência em geral, ou visão de mundo de uma época. A palavra Geist, para eles, aqui neste caso, dizendo que seria uma Science Geist, ele quer dizer que é o espírito científico humano. São ciências humanas, embora eu já tenha dado exemplos. Antropologia, ciência que estuda o homem, antropo-homem, logia, estudo. Filosofia, amor pela sabedoria. Sociologia, estuda o fato social, a ação social. História, que é a própria análise da trajetória humana ao longo da história. Geografia, que estuda a Terra, os mapas, a forma como o ser humano vem habitando a Terra. Linguística, que estuda os fenômenos da linguagem humana, psicologia, etnologia, que estuda a origem das palavras, entre outras. Inclusive, a própria área da educação faz parte das ciências humanas, a pedagogia, as pesquisas em educação também são partes da ciência humana. Enquanto as ciências humanas estudam os seres humanos e sua questão histórica, social, cultural,
ou seja, todas essas facetas, os vários prismas dos seres humanos, as ciências da natureza estudam o mesmo em seus aspectos biológico, fisiológico, as relações dos seres humanos entre si, com o ambiente e os demais seres vivos. E aqui na imagem, então, como se um lado do cérebro fosse dado à experiência química, física, astronomia, biologia, fisiologia, e o outro lado as artes, a linguagem, a ética, a política, a estética, filosofia, sociologia. Afinal de contas, o ser humano tem múltiplas inteligências, embora a gente se especializa em várias delas. Bem, eu já falei demais aqui nesta aula. Agora, vocês é que vão trabalhar, vocês que vão pôr o intelecto para funcionar. Pense quais questões do seu cotidiano podem ser favorecidas pelo conhecimento gerado pelas ciências humanas. De que forma a reflexão sobre nossa própria humanidade contribui para o exercício da cidadania. E escreva um texto argumentativo no seu caderno e, claro, depois desta aula, lá na sua sala de aula com seu professor, você compartilha com sua turma. Então, tempo para você pensar. Quais são os problemas do dia a dia que são discutidos, analisados e buscado uma forma de resposta pelas ciências humanas e como a reflexão dentro das ciências humanas pode contribuir para a humanidade, para a sociedade, para o espírito de cidadania. Então escreva um texto, pelo menos um parágrafo, tempo para vocês e logo voltamos com mais aula de filosofia no nosso Aula Paraná.
voltamos com filosofia, a origem das ciências humanas, e vocês foram convidados aí a escrever um texto sobre aonde que as atuações das pesquisas em ciências humanas podem contribuir para o exercício da cidadania. Bom, com o objetivo de desvendar as complexidades da sociedade humana, do aparelho psíquico, das criações, as ciências humanas têm o ser humano como seu objeto de estudo e auxilia a compreender a sociedade em que vivemos e buscar soluções que considerem os diferentes grupos envolvidos, ou seja, a diversidade. Enquanto as ciências naturais são objetivas, têm objetos estáticos e móveis, as ciências humanas têm um objeto que está em movimento, pois é o próprio ser humano. O ser humano está envolvido numa série de fenômenos, de aspectos psicossociais, econômicos, religiosos, que dificultam a simplificação constante de fatores para se dar uma definição exata do pensamento e ações humanas. Você sabe o que é subjetividade e como a subjetividade influencia as ciências humanas? O que eu quero dizer com isso? Enquanto o objeto das ciências naturais é objetivo, do latim, do grego, objectum, está na minha frente, eu posso ver, é objetivo. O objeto das ciências humanas é o subjectum, do grego, está abaixo da minha visão, porque depende de cada ser humano. Então, não é que as ciências naturais são exatas e as humanas não são exatas. É que o objeto das ciências humanas é móvel, é mutável e não dá para generalizar ou simplificar. Uma amostragem, uma pesquisa feita com um grupo cultural e político não funciona da mesma forma com outro grupo, em outra época, em outro povo, em outra cidade, porque o ser humano é diverso e essa é a nossa riqueza. Então, subjetividade tem a ver com as características individuais, com a singularidade de ser cada ser humano. Por isso que as ciências humanas são com resultados subjetivos. Por isso, então, as ciências humanas trabalham com subjetividade, dando atenção às diferenças. Bom, e o que a filosofia tem a ver com tudo isso? Afinal de contas, podemos dizer que a filosofia puxa o carro-chefe das ciências humanas. É o motor que se pensa dentro das próprias ciências humanas. Está presente na geografia, na história, na antropologia, na sociologia, na psicologia, em todas essas áreas. Inclusive lá nas naturais, na física, química, geografia. A filosofia, além de ser a mãe, lá na antiguidade das ciências, ela é dentro da própria ciência, seja natural, exata ou ainda humana, o motor que gera a problematização e a reflexão. Bom, na Declaração de Paris para a Filosofia, ela diz que os objetivos da filosofia é formar espíritos livres, reflexivos, capazes de resistir às diversas formas de propaganda, fanatismo, exclusão e intolerância, contribui para a paz e prepara cada um para assumir suas responsabilidades face às grandes interrogações contemporâneas, permitindo a cada um aprender e pensar por si mesmo. Isso chega a ser poético. Se a escola, de uma forma geral, conseguir atingir esses objetivos, e claro, aqui justifica-se a existência da filosofia no currículo, teremos com certeza um mundo melhor. Bom, agora vocês vão analisar a citação do filósofo francês Gilles Deleuze e escrever o seu entendimento sobre isso. A citação é: quando alguém pergunta para que serve a filosofia, ninguém pergunta para que o cateto do quadrado da hipotenusa, para que a raiz quadrada, para que saber o nome das capitais. Não estou criticando as outras áreas, estou dizendo que ninguém pergunta. Mas todo mundo se pergunta para que filosofia. A filosofia incomoda. A filosofia não serve ao Estado, nem à igreja. O Estado e a igreja têm outras preocupações. Não serve ao poder estabelecido, pelo contrário, ela é sempre crítica do poder, por isso vivem tentando tirar a filosofia do currículo. A filosofia serve para prejudicar a tolice, faz da tolice algo vergonhoso, não tem outra serventia a não ser a seguinte: denunciar a baixeza do pensamento sobre todas as suas formas. Existe alguma disciplina além da filosofia que se propõe a criticar as mistificações, quaisquer que sejam na sua fonte e em seu objetivo? Então, leiam, releiam esta citação e escreva um texto explicando o que podemos entender a partir desta citação. Tempo para vocês criticarem, analisarem, filosofarem e produzirem o seu texto.
Voltamos com filosofia, a origem das ciências humanas e essa belíssima citação do Deleuze. Filosofia serve para prejudicar a tolice, denunciar a baixeza do pensamento, nos tornar cada vez mais críticos, reflexivos, capazes de atuar na vida em sociedade com consciência de si mesmo, como espíritos livres. Bem, nesta aula nós estudamos a origem das ciências humanas, seus saberes, suas disciplinas. As ciências humanas são diferentes das ciências naturais, no que se refere aos seus métodos, ao seu objeto. A grande diferença, então, é que o seu objeto é livre e está sempre mudando. Espero que vocês tenham gostado desta aula e até mais!